Você acha que as perguntas importantes que você tem na mente não têm resposta? Tem sim. Assista esse vídeo até o final e você vai obter a resposta. Olá, eu sou Iramar Ferreira e este é o canal Verdades que você precisa saber. Falamos aqui de alguns assuntos que é de grande controvérsia pelo mundo afora. Por exemplo, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é ou o que é o Espírito Santo. Já falamos em vídeos anteriores sobre quem é Deus e quem é Jesus. Hoje falaremos sobre quem é e o que é o Espírito Santo. É bem interessante que você tenha uma Bíblia aí com você para que a gente possa aí ler alguns textos juntos, que esses textos aqui vão nos ajudar a ter um entendimento melhor do que a Bíblia diz sobre o assunto. Para iniciar, vamos ler juntos aí o que diz o capítulo de número 1 de Gênesis. Esse capítulo de número 1 de Gênesis, ele nos ajuda a entender um pouco, logo no início, olha, capítulo 1, versículo de número 2. Esse texto diz o seguinte, olha: a terra era vazia e deserta e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Quando diz aqui força ativa, essa palavra tem uma tradução, que é espírito. Então isso quer dizer que o Espírito de Deus, Espírito Santo, estava sobre as águas e não uma pessoa. É isso que o texto quer nos dizer. Para entender bem, então, vamos num outro texto que é Apocalipse, no capítulo de número 4. Esse capítulo vai nos ajudar a ter um entendimento melhor desse outro que acabamos de ler. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo de número 11. Lemos aqui o seguinte, olha, capítulo 4, 11 diz: digno és o Senhor nosso Deus de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e, por tua vontade, elas vieram à existência e foram criadas. O texto mostra que Deus criou todas as coisas. Elas vieram a existir porque Ele quis. E no início mostra, no outro texto, que o poder de Deus pairava sobre as águas. Daí então Deus disse: haja sol, haja lua, haja terra seca. E, através do seu poder, do Espírito Santo, essas coisas passaram a surgir ou foram criadas, como nós vimos aqui nos textos. Para entender ainda um pouco mais, no livro de Lucas, no capítulo de número 1, Lucas, no capítulo de número 1, ali nós vamos ver algo bem interessante, que é no versículo de número 35. Lucas 1, versículo 35. Esse texto nos fala sobre o nascimento de Jesus. Veja que ele diz assim, olha: o anjo lhe disse em resposta: Espírito Santo virá sobre você e poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e por essa razão aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. O texto quer dizer para nós que Maria foi coberta pelo Espírito Santo. E aqui diz: o Espírito Santo virá sobre você. E poder do Altíssimo, então o poder de Deus, cobriria ela. E veja que o texto diz assim, olha, que o que nascer será chamado Filho de Deus. Era para ser então filho do Espírito Santo, se o Espírito Santo fosse uma pessoa e que cobrisse ela. Então, seria filho do Espírito Santo e não filho de Deus. E aí mostra para nós que o Espírito Santo se trata do poder de Deus. Veja um outro texto interessante, um pouquinho mais à frente aqui, o Evangelho de João, no capítulo de número 14. João, no capítulo 14. Veja o que diz o versículo de número 26, onde Jesus fala a respeito da necessidade que os seus discípulos teriam, após a sua partida, do Espírito Santo de Deus.
Ele diz assim, ó, no capítulo 14, versículo de número 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de todas as coisas que eu lhes disse. Quando diz aqui o Espírito Santo nos ensinará e fará lembrar, ele, claro, não está falando de uma pessoa. Ele está falando aqui de forma figurada. Então, é o poder de Deus que faria com que eles lembrassem, daria a eles poder de memória, não só para absorver ensinamentos, mas também de se lembrar daquilo que Jesus já havia ensinado para eles há algum tempo atrás. Então, assim como nós precisamos de uma boa memória para nos lembrar de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, eles também precisariam de poder para se lembrar disso, tá? Que a sua memória tivesse boa para que eles pudessem entender aquilo que, ou se lembrar daquilo que Jesus havia dito. Ainda um outro texto aqui também no livro de Lucas, só que desta vez o capítulo de número 11. Veja que nesse capítulo ele fala para nós também da necessidade que eles tinham de pedir a Deus, Espírito Santo, que eles deveriam insistir. Então esse poder, esse Espírito Santo era, com certeza, poder que eles necessitavam. Note, 11:13 diz: portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eles não iriam pedir a Deus uma pessoa. Eles iriam pedir a Deus aquilo que precisavam, o Espírito Santo. E quem daria? Deus é que daria. Então Deus não daria a si mesmo. Daria poder a eles para que eles pudessem desempenhar as obras as quais Jesus havia dado a eles, para que eles fizessem. Então, era o poder de Deus que eles deveriam pedir a Deus. E aqui está dizendo que Deus daria a eles esse poder. Um pouco antes, nós podemos voltar aqui ainda no livro de Lucas, no capítulo 3, o versículo é o de número 22. Esse capítulo e versículo mostra para nós que Jesus recebeu esse mesmo poder de Deus. Veja como diz o texto, olha. Capítulo 3 de Lucas, versículo 22, diz assim, ó: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e uma voz saiu do céu: você é meu filho amado, eu o aprovo. A partir desse momento, foi que Jesus recebeu o poder de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus. Só a partir daí é que Jesus passou a fazer milagres. Até então não havia feito nenhum. Fez o primeiro em Caná, numa festa de casamento, quando transformou água em vinho. Então, mais uma vez, mostra aqui que é o poder. Imagina a obra imensa que os discípulos de Jesus, os apóstolos, precisavam fazer. Pregar e ensinar as pessoas. E pregar em muitos lugares, andar muita distância. Era necessário ter poder de Deus para fazer isso mesmo. Por isso, eles teriam que pedir esse poder a Deus. E havia então muitas pessoas de muitas nacionalidades e Jesus mandou que eles pregassem para todas as pessoas. Então, como faria? Então, numa reunião em Pentecostes de 33 da Era Comum, ali, Jesus já havia dito a eles, aqui no capítulo 1 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, Jesus disse a eles o seguinte no capítulo 1, versículo 8. Note aí, diz assim, ó: mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Quando o poder de Deus, o Espírito Santo, viesse sobre eles, eles receberiam poder. Veja, vocês receberão poder para quê? Para desempenhar a obra imensa que Jesus disse a eles. Então, quando eles estavam reunidos numa sala,
no ano de 33, na festa de Pentecostes, cerca de 120 discípulos reunidos ali, veja o que foi que aconteceu, cumprindo isso que Jesus disse, olha, capítulo 2, versículo de número, aliás, de 1 ao 4, diz assim, ó, então, durante o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles começaram a ver o que parecia ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Mais uma vez, é bem fácil da gente entender que eles não ficaram nem cheios de fogo, como alguns acham que o Espírito Santo é fogo. Então eles não ficaram cheios de fogo e nem cheios de uma pessoa. O texto, ao contrário disso, diz para nós que eles ficaram cheios de poder e falaram em línguas, exatamente por causa da necessidade, pois havia muitas pessoas ali de várias partes do mundo e que falavam línguas diferentes. Por isso, eles receberam poder para falar daquela maneira, falar em línguas. Então, note que nesses textos que nós lemos, essa breve consideração mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele não é Deus e nem é Jesus, porque senão Jesus não mandava eles pedirem a Deus, e nem era Deus porque Deus não ia se enviar ou enviar uma parte dele. Então ele estava enviando a eles o poder, dando a eles o poder para desempenhar uma tarefa tão importante que Jesus havia dado. Muito bem, então se esse vídeo contribui para que você tenha um entendimento melhor daquilo que você já sabe da Bíblia, muito bem. Então, acione aí o sininho, também se inscreva no canal e deixe o seu like para que você possa daí também receber notificações de outros vídeos. E no próximo vídeo nós vamos falar de outro assunto também bem interessante, que é se Deus tem tanto poder, esse Espírito Santo, por que existe tanta maldade no mundo, tanta violência, e por que Deus não resolve isso? Fique atento, que em breve teremos um novo vídeo. Muito obrigado, até mais.